Olá, futuros campeões e campeãs de poker, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Gabriel aqui, criador do projeto Poker Sem Segredos e também da Academia Homens de Valor. E finalmente vamos começar as nossas aulas aqui. Então estou trazendo para vocês o primeiro relatório do mês de abril. Vocês querem saber como foi esse mês de abril? E nessa aula também eu vou falar sobre ranges, vai ter a sua primeira prova. Vamos ver quais de vocês vão conseguir hoje. Olha só, quando você é iniciante, certo? Você precisa ter uma base do que fazer em diferentes situações. Você precisa ter noção disso. Então, para te ajudar nisso hoje, eu resolvi trazer os primeiros ranges. Eu vou explicar para vocês o que são ranges e também eu vou aplicar uma provinha com vocês. É uma provinha bem simples. Ele não tem a ver com range, vai ter muito mais a ver se você já domina quais são as mãos mais fortes no poker, que vai começar por aí. Então a cada aula eu vou tentar trazer alguma provinha para vocês e também vou trazer vários ranges para vocês já irem trabalhando, já aplicando hoje, porque eu quero uma coisa mais prática, certo? E lembre-se, vocês não precisam exatamente saber o porquê, vocês só precisam saber o que vocês vão colocar em prática. Essa é a única coisa que realmente importa. Então vamos lá, porque tem muita coisa boa, certo? A primeira delas é o seguinte: lembra que no mês de fevereiro eu falei que eu fiz um teste, eu fiquei sem estudar o mês inteiro e eu fiquei jogando poker o mês inteiro. E ainda assim a gente saiu no lucro, certo? Agora no mês, depois do mês de fevereiro, o mês de março foi bem complicado, foi bem difícil mesmo. Porém no mês de abril eu mudei a estratégia foi a seguinte: eu não vou estudar perfeitamente, mas eu também não vou não estudar, certo? Eu falei, eu vou estudar no meio o quê? De uma forma mediana, estudar um pouquinho quase todo dia, mas sem aquela coisa de aprofundar naquela área específica do estudo, como CBET, por exemplo, ou talvez até mesmo pegar as stats dos jogadores e estudar. Não fiz essas coisas, eu só estudei de forma média, certo? Eu não estudei da melhor forma que eu poderia estudar, nem cheguei perto, acho que 50% foi o que ficou. E eu trouxe os resultados para vocês desse estudo de 50% no mês de abril. Será que a gente ficou ruim? Será que deu bom? Então vamos lá, certo? Então eu joguei aproximadamente no mês de abril algo em torno de 1.200 a 1.700 jogos, aí envolve City Goals e MTTs, envolve todos, certo? Então vamos ao que importa. Nesse mês eu tive um lucro bruto de $2.125, isso mesmo, mais de R$10.000 no mês de abril, certo? Por que é o bruto? Porque eu não estou tirando as despesas, então esse foi o lucro bruto que a gente teve, certo? Então a minha banca ela está com aproximadamente $800, $900, porque o restante eu tive que tirar para pagar as contas, resolver algumas coisas que eu precisava resolver. Então eu tirei aproximadamente R$5.000, R$6.000 ali do poker, certo? Mas olha só que interessante, eu não joguei os limites de $10, certo? Não joguei os limites mais caros ali. É claro que eu ganhei um monte de ticket. Eu ganhei um ticket de 109, eu ganhei ticket de 55, de 33, mas em especial eu ganhei um monte de ticket de $11, certo? De $11. Teve alguns que eu ganhei de $7, mas todos os dias eu ganho geralmente algum ticket. Então, a minha ideia é o que? É passar essa estratégia que eu uso para vocês começarem a colocar em prática. Uma das coisas que vocês têm que fazer quando vocês estão jogando poker é que vocês precisam dos ranges. E os ranges você vai ter que imprimir eles e vai ter que colar ele em alguma coisa. Eu colo numa madeira, não sei se dá para ver aí como que é o meu setup, mas eu vou colocar uma imagem. Eu coloco duas madeiras, do meu lado esquerdo eu coloco só o que acontece nos blinds, defesa do Big Blind, como que uma Small Blind reage,
como que eu devo pagar um all-in dos blinds, como que eu devo jogar ali no Blind War, por exemplo, que é a guerra dos blinds. Então tem um range só para isso. Só aqui desse lado aqui deve ter uns 20 ranges para vocês terem uma noção. Do meu lado direito eu deixo o meu querido range de como jogar do UTG até o botão, tanto de Open Raise, quanto de Shove direto, quanto de Tribet, quanto de Squeeze, quanto de Call, entre várias outras coisas, até mesmo reação contra os blinds eu tenho ali. Inclusive eu tenho range, né, para você estar pagando o all-in dos jogadores ali. Olha só que interessante, você vai usar esses ranges e vai imprimir esses ranges e vai deixar ele do seu lado, porque é do seu lado que você vai poder olhar e falar assim, ah, eu poderia fazer isso. E tem uma outra vantagem, por exemplo, quando tu vai estudar, tu pega o range, deixa ele do seu lado e você começa a revisar suas mãos e você vai olhar para o seu range e vai falar assim, eu joguei dessa forma que eu deveria jogar? Porque se você começa jogando corretamente do jeito que o seu range diz para você fazer, você já vai lucrar. Porque esses ranges que eu estou passando para você, ele destrói, cara, os limites de até mais ou menos 5,50, 11 dólares, esses ranges são perfeitos. É claro que ele vai bem mais além do que isso, mas eu quero deixar bem claro, vocês não estão jogando no momento 55, 109, entendeu? Vocês estão jogando o quê? Vocês estão jogando de 1,10, de 2,20, de 5,50, certo? Talvez vocês possam estar arriscando um pouquinho mais, porque muitos de vocês são querem resultados rápidos, não querem jogar os limites mais baixos, não querem dominar o que vocês precisam dominar, então vocês já querem ganhar uma boa bolada ali no poker, o que é bem comum da ganância humana, certo? Então o seu trabalho é o que? Pô, imprimir o range e aprender a usar ele. Gabriel, o que são ranges, né, cara? Você fala de range, mas eu não sei exatamente o que é. Um range é um leque de mãos, certo? Um leque de mãos significa que tem um monte de mão ali. Tem as, rei, dama, pode ter qualquer mão ali, certo? Se você for imaginar. Quando a gente fala de pegar uns ranges, a gente entende que no poker tem várias posições. Tem a posição do TG, do MP, do hijack, do cutoff, do botão, do small blind, do big blind. Cada uma dessas posições você tem que jogar de uma certa maneira, certo? Só que o poker ele é extremamente complexo. Para um iniciante entender essa complexidade é bem complicado, porque no poker os ranges mudam praticamente toda hora. Toda hora os ranges estão mudando. A situação que determina o que vai acontecer na mesa, para você ter uma noção. Ou melhor, a situação que determina o range que você vai jogar, certo? Então, cada posição tem um range. Você é iniciante, qual que é a melhor coisa para você? É iniciar da maneira mais fácil possível, que é pegar um range e seguir ele. Mas Gabriel, por que qualquer range seria ruim? Porque é o seguinte, olha só, se você joga em um certo limite, né, vamos supor de 1,10 a 2,20 por exemplo, ou de 5,50 a 7 por exemplo, você sabe que aquele field, esses fields são um pouquinho diferentes um do outro. Se os fields são diferentes um do outro, então os seus ranges vão mudar um pouco, certo? Para cada situação vai ser um range diferente. Por exemplo, o range que você usa para abrir de uma certa posição no de 5,50 por exemplo, pode ser diferente de um cara que está jogando no de 1,10, é onde só tem um oponente tight na mesa dele, por exemplo. Isso são ranges diferentes. A ideia que eu quero deixar bem clara aqui é que você entenda, ranges mudam, eles não são absolutos, certo? Porque se você pegar o range e pensar assim, eu sempre vou jogar esse range porque esse range sempre está certo. Não é assim que funcionam as coisas no poker. Se tiver um jogador tight no Big Blind, o seu range open vai ser 1. Se tiver um jogador que é muito agressivo do Big Blind, o seu range vai ter uma tendência de ser outro. Se você está jogando os torneios KO para derrubar a cabeça dos caras, né? E o cara tem um KO gigantesco e está pequenininho do Big Blind, você vai ter um range. Se o cara está gigante do Big Blind e tem um KO gigante também, você vai ter um outro range. Então perceba, a mesma situação com diferentes ranges. Certo? Por quê? Porque naquela situação, aquele jogador específico que está ali no Big Blind, por exemplo, ele mudou de várias formas. Tinha uma cabeça grande, tinha uma cabeça pequena, tinha muita ficha, tinha pouca ficha, tinha um stack médio, era um torneio turbo, um torneio hiper, era uma reta final, era o começo de um torneio. Então perceba que o poker é extremamente complexo. E como você começa? Você começa pelo mais básico de tudo, certo? Adquirindo aqueles ranges que você vai conseguir bater o seu field. Aí você começa
a eliminar aquela parte mais fraca do seu jogo, aí depois pode ir no adiante. Então vamos lá. Como que o range funciona, certo? É bem simples. Está aparecendo um range na tela aí e eu quero que vocês deem uma olhada nele. Vocês vão perceber que é o seguinte, essa parte toda colorida aí, sem ser essa parte preta é a que a gente não joga. A gente não joga com essa parte preta. A gente só vai jogar com essa parte colorida. Tá? E como que funciona a parte colorida? Iniciante geralmente tem uma dificuldade para entender o seguinte. Ele olha para essa parte colorida e eu falo assim para ele, olha, essa parte colorida aqui, não importa a cor que tem aqui, se é azul, se é vermelho, se é verde, não importa a cor que tem aqui, todas essas mãos coloridas você vai fazer um open raise, que é uma aposta de abertura, certo? Você vai abrir com elas. Só que o iniciante ele confunde muitas vezes, que ele acha, por exemplo, às vezes que, pô, mas tem essa cor azul aqui, por exemplo, então eu vou foldar. Mas não é para você foldar a cor azul, é para você abrir e você só vai foldar se o cara te dá uma tribet. O que é uma tribet? Imagina que você está no EP ou em qualquer outra posição, você abre 2, certo? Você faz lá 2 big blinds e o cara faz 5 big blinds, faz 6 big blinds, faz 10 big blinds ou até mesmo aposta tudo, certo? Isso é uma tribet, por quê? Porque é a terceira aposta na mesa. Você fez a segunda aposta, que é o open raise, né, que é a aposta de abertura, e o cara deu uma tribet e você te aumentou. E aí sim, essa parte colorida ela vai funcionar do jeito que você gostaria. Qual que é esse jeito que ela funciona, que você gostaria? É o seguinte, você abriu 2 com todas essas mãos, azul, vermelha, verde, certo? Aí o cara fez em você uma tribet para 6, ele aumentou 6 ou aumentou 5, não importa muito aqui, certo? O que você vai fazer com as cores vermelhas? As cores vermelhas elas são bem simples, ela diz o que para você? Cara, vai para cima, ataca ele, faz uma aposta, ele fez 6, faz 18 na cabeça dele para ele aprender, aposta todas as suas fichas contra ele. Isso é o que o vermelho vai fazer. Ah, Gabriel, mas eu abri com essa mão aqui, abri com rei 7 e aqui está dizendo que ela é azul. O que eu faço agora? O azul é bem simples, meu cara. Você abriu 2, o cara fez 5, fez 6, fez 7, não importa ali. A ação voltou para você, o que você faz? Você folda. O azul é para foldar. Você abre 2, o cara dá uma tribet e você folda. Ah, Gabriel, mas ninguém deu uma tribet. Não tem problema, porque essa é uma reação de tribet. Se ninguém deu uma tribet, ainda é melhor. Você já vai para o flop e já vai ver o que está ali na mesa. Correto? E a cor verde, Gabriel? Para que serve a cor verde? A cor verde serve para você pagar. Você abriu 2, fez seu open raise, sua aposta de abertura, abriu 2. Aí o cara deu uma tribet em você, fez 5, fez 6, fez 7. Aí o que você faz? Você paga. Essas são as mãos azul. Então vamos lá para a explicação do range por posições, tá? Na mesa você tem a posição que é a Weird Position, né? Que é o TG mais 1, o TG mais 2. Aí já começam as posições médias, que são ali o TG mais 2, o MP, o MP1, o MP2. Até o hijack às vezes pode entrar. Aí depois você vai ter o hijack, né? Depois o cutoff, depois o botão, depois o small blind, depois o big blind. Gabriel, mas como que eu sei quem que é o botão? Né? A coisa mais fácil para você entender no poker é quem é o botão, porque tem um botão literalmente na frente dele. É um negocinho que fica dizendo assim, ei, você é o botão. Por que é importante você saber quem é o botão? Porque você consegue saber as posições a partir do botão. Você sabe quem que vai ser o small blind, quem que vai ser o big blind, você sabe quem é o cutoff, quem é o hijack, quem é o MP, quem é o UTG. E no poker você não vai jogar só mesas com 9 jogadores. Você vai jogar mesas com 4 jogadores, com 6 jogadores. E a forma mais fácil de você saber quem é quem na mesa é você descobrindo quem é o botão. Se você descobre, essa pessoa é o botão, então esse cara vai ser o small blind, esse vai ser o cutoff, esse vai ser o hijack, e aí você vai contando
as posições. E a melhor forma de você fazer isso é treinando. E como você treina? Você pode treinar na mesa de poker, ou então você pode tirar fora das mesas, que é como? Você vai lá no Google e baixa uma imagem das mesas. Aí você fica brincando, entendendo qual posição ali. Aí você diz, esse daqui vai ser o hijack, esse vai ser o cutoff. Você também pode criar uma provinha, você vai lá, imprime a mesa de poker, né, sem os nomes delas, e você diz, essa posição aqui vai ser o botão. Se essa posição vai ser botão, qual vai ser o nome das outras posições? Aí você vai colocando o nome em todas as outras posições, certo? Isso vai ajudar vocês pra caramba no começo. Então o primeiro range que eu quero passar aqui para você, presta atenção que esse range é interessante, ok? Eu separei os ranges para facilitar as coisas para vocês. Então é o seguinte, esse primeiro range ele serve para toda vez que você tiver mais de 20 big blinds, ok? Toda vez que você tiver mais de 20 big blinds, você vai usar esse range. Você pode usar esse range com menos de 20 big blinds? Pode, mas vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou estar passando para vocês os outros ranges, que é com menos de 20 big blinds, com menos de 12 big blinds, para vocês já saberem como jogar nessas posições, correto? Então vamos lá, beleza? O primeiro range que eu quero passar aqui para vocês vai ser o range do UTG, certo? Esse é o range que você vai jogar do EP e também você vai jogar do MP. Eu juntei esses dois para você não ficar com aquele monte de range na cabeça, tá? Eu juntei a média dos dois, coloquei, esse range vai ser lucrativo para você. Como você pode ver, esse range ele tem a cor vermelha, ele tem a cor rosa, ele tem a cor azul e tem a cor verde. A cor preta são todas as mãos que você não vai jogar, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho para você entender. Todas essas mãos, azul, verde, roxa, vermelha, é o seguinte, a ação chegou até você, você é o primeiro a falar. Ninguém falou antes de você, você é o primeiro a falar. Se você é o primeiro a falar e você tem uma dessas mãos, vermelha, verde, roxa ou azul, o que você vai fazer? Você vai abrir para 2, certo? Você vai colocar 2 big blinds na mesa. Não precisa ser mais porque você provavelmente é iniciante, então você não precisa fazer mais do que isso, certo? E aí o que vai acontecer? Se todo mundo foldar, parabéns, você ganhou o pot. Se alguém pagar, você vai para o flop, certo? Agora, se você abriu e alguém fez 6, então você vai usar a cor dele. Você vai usar a cor vermelha, ou verde, ou azul, ou roxa. E como que vai ser, certo? Vamos dar uma olhada aqui em cada cor. Imagina que você abriu 2 e o cara fez 6 ou 7 e você tem uma dessas mãos que são da cor vermelha. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma 4-bet, certo? Ou apostar tudo. Fica a seu critério. Eu prefiro que você dê uma 4-bet. O cara fez 6, você vai fazer 18, certo? Se você tem algo em torno de 25 big blinds, 30 big blinds, por exemplo, você pode apostar tudo, certo? Você não precisa dar uma 4-bet para 18, uma 4-bet para 15, por exemplo. Você não precisa. Você aposta tudo logo de cara, que você tem 25, 30, então não vai fazer muita diferença, certo? É isso que você tem que fazer com a cor vermelha. E se for a cor roxa, Gabriel, o que eu faço com a cor? A cor roxa é o seguinte, imagina que o seu adversário ele é um pouquinho mais agressivo, ou se você tem mais, por exemplo, de 30 big blinds, né? Só dando um exemplo. Aí você apostou 2, o cara fez 6, aí você vai fazer o que com essas mãos? Você vai dar uma tribet na cabeça desses caras. Você vai fazer 18. Mas por que tu vai fazer 18 e não vai de all-in com essas mãos? Olha só, porque essas mãos roxas, elas não são muito boas para você ir de all-in. Elas servem como blockers, né? Para você bloquear grande parte ali do range do seu adversário, para aumentar as vezes que ele vai foldar, tá? Por isso são blockers, ali a gente vai utilizar. A gente está utilizando os eyes suited, alguns reis, alguns ases fortes. Por quê? Porque essas mãos são mãos que a gente, se o cara tipo, imagina que você fez 18, certo? Aí o cara volta tudo em você. Pô, você não está ganhando mais ali. Ou você vai estar com algo em torno de 25% para ganhar até o river, ou então você já está perdendo ali feio, né? Então você não quer simplesmente jogar com essas mãos ali num pote de all-in, por exemplo. Então, com essas mãos de roxo, o cara fez 6, tu faz 18, se ele apostou tudo, tu folda, e se ele foldar, tu ganha o pote, se ele pagar, você é o agressor na mão e vai ter grande chance de ganhar o pote no pós-flop, certo? Então, essas foram a cor vermelha,
e a cor roxa, tá? Então já presta atenção nisso, vermelho e roxa, é isso que funciona, ok? Vamos para as outras cores. Vamos supor, você abriu 2, o cara fez 6 e você tem uma cor verde. Gabriel, o que eu faço com a cor verde? É bem simples, meu cara, você vai pegar a cor verde e vai simplesmente pagar, só isso. O cara deu uma tribet de 6, você paga os 6 e vai para o flop. Vamos ver o flop. Mas por que com essas mãos? Porque essas mãos, elas jogam bem no pós-flop, certo? Mas elas não são boas para dar raise e elas não são boas para você simplesmente foldar, ok? E Gabriel, agora tem a cor azul. O que eu faço com a cor azul? Olha só, a cor azul é assim, você abriu 2, o cara deu uma tribet para 6, ou para 5, ou para 7, não importa, a ação voltou para você e você tem que determinar o que você vai fazer com essa mão. O que tu vai fazer com a cor azul? Todas as mãos de cor azul você vai simplesmente foldar. Você abre 2, o cara faz 6, aí você toma a decisão que é foldar, tá certo? Esse range já está muito bem definido para esses limites, mas dá para melhorar no futuro, então não esquenta a cabeça com isso, os ranges já estão funcionando. Mas Gabriel, eu estou olhando para esse range e tem algumas mãos que tem duas cores, né? Por exemplo, o Ace 2 Suited tem o azul e o roxo. O que eu faço? Olha, quando tem o azul e o roxo, é para você definir o que você vai fazer com aquela mão, certo? Então você vai olhar para uma situação e você vai falar assim, ok, faz sentido dar 4bet com essa mão? Se você falar que faz, você dá o 4bet, ou então você simplesmente folda. Se você não quiser jogar com a cor roxa, certo? Se você acha que é muito difícil entender as cores e tal, simplesmente faz o roxo ser da outra cor. Então, por exemplo, o Ace 4, o Ace 2, o Ace 3, ele tem o roxo e o azul. Se você não quer jogar com o roxo, você deixa só azul para você, certo? Você fala, esse roxo vai ser azul, beleza? Tem uns que tem a cor verde e a cor roxa. O que você faz com a cor verde e cor roxa? Você deixa tudo verde, se você acha que jogar com a cor roxa é ruim. Agora tem uns que tem a cor verde e a cor vermelha, certo? Ou então verde e azul. O que você faz com essas cores? Cara, simplesmente você vai decidir o que você fazer. Você pode pagar ou dar uma tribet. Se for verde e azul, por exemplo, você pagar ou foldar, tanto faz. Se for vermelha e verde, pagar ou aumentar, tanto faz, certo? É isso que você precisa entender sobre essa divisão do range quando está no meio. É que você pode escolher o que você vai fazer com aquela cor, basicamente. Beleza? Então nós temos, esse vai ser seu primeiro range de EP. Eu também vou colocar aqui os próximos ranges, tá? O próximo range que eu vou colocar aqui vai ser o do hijack. Você vai perceber que o range do hijack é um pouquinho diferente do range ali do EP e do MP, certo? Mas a lógica é a mesma. Você tem vermelho, você tem roxo, você tem verde e você tem azul. Eu já expliquei anteriormente o que você vai fazer com cada mão. É o que? Você abriu 2 com essas cores, não importa a cor, se é roxo, se é vermelho, se é azul, se é verde, você vai abrir 2, aí alguém vai te dar uma tribet. Quando alguém aumentar para 6, para 7, para 8, aí você tem que tomar uma decisão. O vermelho tu vai para cima, o roxo tu pode ir para cima, o verde tu paga e o azul tu folda. É bem simples, não tem nem o que ficar questionando, certo? Próxima cor, próxima posição é o cutoff. O cutoff já percebe que o range do cutoff já ficou maior. Já começou as coisas a ficar mais interessantes ali. Perceba que as mãos estão aumentando a quantidade de mãos que você vai jogar no range. Então, nesse caso ali, você tem o que? Você tem as mesmas cores. Tem um vermelho, tem um azul, tem um roxo e tem o verde. E é basicamente a mesma coisa de novo. O vermelho tu vai para cima, o roxo você vai para cima, mas se o cara vier para cima de você de novo, tu folda. E você tem o verde que é call e você tem o azul que é fold. E por fim, o último range que eu quero passar aqui para vocês, que é o seguinte, é o range do botão. Olha só, nos meus limites eu descobri o quê? Que se você jogar uma grande quantidade de mãos do botão, até do cutoff, isso vai ser muito bom. Por quê? A maior parte dos jogadores que você vai enfrentar, eles são muito ruins pré-flop, eles foldam demais pré-flop e também jogam muito mal pós-flop, dessas posições finais e dos blinds. Então o que eu comecei a fazer, eu praticamente comecei a abrir quase tudo do botão, certo? Ah, mas Gabriel, sempre eu vou fazer isso? Não,
porque tem situações onde você vai querer ter um range do botão pequenininho e tem situações que você vai ter que querer um range de 100%, ou seja, tem situações no poker que eu consigo jogar com 100% do range do botão, certo? E vocês vão aprender isso com o passar do tempo, conforme a gente for fazendo as aulas aqui. Beleza? Então, esses são os ranges que eu queria passar para você, do EP e do MP, do hijack, do cutoff e do botão. Agora, a partir do momento que você sentou na mesa, você já pode aplicar. Lembrando que esse range é de 20 Big Blinds. Na próxima aula eu vou passar de 20 a 12 Big Blinds e depois vou passar como você joga com menos de 12 Big Blinds dessas posições. Então a minha ideia é a seguinte: a gente vai mapear o range dessas posições do EP até o botão, e depois que a gente mapeou tudo que a gente tem que fazer nessas situações, nós iremos ir para a próxima, que é o quê? Que é a defesa dos blinds, ou então a guerra dos blinds também. Beleza? Para finalizar a nossa aula, a gente vai começar a colocar essas partes mais básicas do poker em ação, certo? Então vamos lá. No poker você tem um baralho que vai ter aproximadamente 52 cartas. Dentro dessas 52 cartas você vai ter 4 naipes. Você vai ter o naipe de copa, vai ter o naipe de ouro, vai ter o naipe de espadas e o naipe de paus. 4 naipes, certo? Gabriel, no truco o copa é muito forte. A gente vai usar o copa como mais forte do que os outros naipes no poker? Não. No poker, todos os naipes têm o mesmo valor. O paus tem o mesmo valor que espadas, que tem o mesmo valor que ouro, que tem o mesmo valor que copa. Simples, certo? E nós utilizamos muito no poker essas siglas em inglês que representam cada uma delas. Por exemplo, o de paus, que é clubs, a gente coloca o C e não o P, certo? O espadas, em inglês é spades, que começa com S, a gente coloca o S, que representa espadas. O copa, em inglês, é heart, né? Que é coração, que significa que a gente usa a sigla H. E por fim nós temos o ouro, que em inglês é diamond, né? Que é diamante, a gente usa o D. Perceba que essas siglas elas vão te perseguir por restante da sua vida no poker. Então você já tem uma noção delas, é muito importante, porque às vezes quando a gente vai explicar uma mão, a gente não coloca a cor do naipe e não coloca o naipe, a gente coloca uma letra que representa aquele naipe. A gente coloca um S logo depois, por exemplo, do 2, do 3, do rei, do ás, da dama, e ele vai representar que aquilo aqui é um 2 de espadas, é um 3 de espadas, é um ás de espadas, é um rei de espadas, certo? No poker isso é importante para você definir as mãos e também para você entender o que você tem ali para você estar jogando ali ou tomando uma decisão, que é o que a gente mais faz no poker, certo? Então nós temos 52 cartas, temos 13 cartas de cada naipe, né? 13 cartas de copas, 13 cartas de espadas, 13 cartas de ouros, 13 cartas de paus, beleza? Esse é o primeiro ponto. Então no poker é a junção de duas mãos, principalmente quando você está jogando Texas Hold'em, você vai receber duas mãos ali sempre. Então vai ter uma combinação entre uma carta e outra, forma uma mão sua. A combinação mais forte que você pode fazer é quando você recebe dois ás e ás. Se recebeu dois ás, essa é a mão mais forte que você pode fazer pré-flop. Porém, é a mão que sempre vai vencer? Não. Você vai estar ganhando ali 80% das vezes com ás ali, para você ter uma noção. Ou seja, mesmo que você tenha a mão mais forte pré-flop, ela ainda vai perder até o river 20% das vezes, certo? Porque a gente nunca pode descartar o flop. Então, qual que é a pior combinação de mão que você pode ter no pré-flop? É 2 e 7, de naipes diferentes. Essa é a pior combinação que você pode ter, certo? Então, é muito importante que você entenda isso. Então, você vai ter várias combinações. Você pode ter 7 e 8, você pode ter 10 e 10, tu pode ter 3 e 2, tu pode ter ás e rei, ás e 10, rei e 10, você pode ter 9 e 10, você pode ter 8 e 7, entre várias outras mãos que você pode fazer. E cada uma dessas mãos a gente vai jogar com alguma dessas mãos na posição do EP, depois do MP, depois do hijack, depois do cutoff, depois do botão. Como você viu o range lá, certo? Você tem um monte de mão que você pode jogar de várias posições e tem uma quantidade de mãos ainda maior que você não deveria estar jogando de várias posições.
certo? Então esses são pontos importantes. Uma vez que você já entendeu que você recebe duas cartas pré-flop e que a melhor combinação é Ás e a pior é 2 e 7, você já tem uma boa noção do próximo passo, que é como você usa os seus ranges, beleza? Então vamos lá, porque assim, no poker, a gente não joga só no pré-flop, a gente precisa jogar o flop, o turn e o river. Gabriel, o que é o pré-flop? O pré-flop é aquele momento onde não apareceu as cartas comunitárias, certo? Você recebe duas cartas que só você vai saber, os seus adversários também, só que você ainda não sabe se você vai ganhar a mão ou não, certo? Você vai usar os ranges, mas você não sabe. O que é o flop? O flop é quando aparecem as três primeiras cartas comunitárias. Essas três primeiras cartas, você vai olhar as suas duas cartas e vai olhar como que essas duas cartas combinam com aquelas cartas da mesa. Depois vem o turn. O turn é o quê? É a quarta carta comunitária. E por fim você tem o river. O river é a quinta carta comunitária. E quem vence a mão? Vence aquele que tiver as 5 cartas que tem a melhor mão. Só que no poker você não vence só mostrando as suas cartas. Você vence a mão apostando, tirando o cara do pote, certo? Ou fazendo o cara pagar com uma mão pior do que a sua. É assim que você vai ganhar dinheiro no poker. Olha só, a partir do momento que você tem essa noção, a gente vai para o próximo passo, que é o último passo dessa aula, que é o seguinte: toda vez que você joga poker, você tem que saber qual mão vence o que e como. Então você precisa saber a hierarquia das mãos, ou da força das mãos, certo? Por exemplo, o Ás alto. O que é um Ás alto? Um Ás alto é quando você não formou nenhum par, você não formou nada ali. Então o Ás alto, ele ganha do rei alto, ganha da dama alta, certo? O Ás é a carta mais forte pré-flop, então ele ganha do rei, da dama, do valete. O rei é a segunda mais forte, então o rei ganha de todas as outras, da dama, do valete, do 10 e de todas as outras. Depois disso nós temos a dama, depois o valete, depois o 10 e assim por diante, certo? O 2 é a pior carta do baralho, certo? É a carta mais fraca que tem. É por isso que quando você está na posição do MP, por exemplo, você raramente joga com 2, com 3, com 4, com 5. São poucas situações onde a gente vai jogar com essas mãos. Agora, no botão, por exemplo, tem um monte de 2, tem um monte de 3, porém ainda assim dá para você foldar um monte deles, ok? Então vamos lá para a hierarquia das mãos, você já aprendeu o que é um Ás alto. O que é um par, certo? Um par pode ser, por exemplo, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, Ás e Ás. O Ás é o par mais forte que você pode receber pré-flop. E o 2 2 é o mais fraco que você vai receber pré-flop. O 10 10, por exemplo, está ali, ó. Ele é forte, mas não é tão forte. O valete já começa a ser bastante forte. Quando está jogando lá e o seu adversário mostra um par de 7 e você mostrou um par de Ás, por exemplo, ou um par de rei, você ganhou, porque o seu par é maior do que o dele, certo? Gabriel, o que vence um par? O que vence um par são 2 pares. Então imagina que você tem rei na sua mão e no flop tem valete, por exemplo. Ou então você tem rei e valete na sua mão e no flop tem lá rei, valete e um 8. Então você sabe que você tem 2 pares. Então se você tem rei e valete e o seu adversário tem, por exemplo, Ás e rei, por exemplo, formando o par mais forte, ele tem um par mais forte. Só que o par mais forte de Ás e rei, por exemplo, perde para rei e valete, certo? E se o seu adversário tiver, por exemplo, rei e 8 e você tem rei e valete, ele vai perder para você também. Por quê? Porque os seus 2 pares são maiores do que o dele. Enquanto você tem rei, valete, ele tem rei, 8 e 8. Você perceba que ambos têm um rei, só que como você tem o valete, o 8 e 8 é inferior ao valete na hierarquia das cartas, porque o valete é maior do que o 8, é maior do que o 9, é maior que o 10. Porém o valete é menor que a dama, e menor que o rei, e menor que o Ás. Só que como que ele é valete maior do que 8 e 8, então você vai ganhar o pote, porque os seus 2 pares são maiores do que o seu oponente. Gabriel, entendi que são 2 pares, eu acho legal isso. O que ganha de 2 pares? O que ganha de 2 pares é a famosa trinca.
A trinca pode ser, você tem, por exemplo, 3 e 3 na sua mão e no flop tem o 3, ou no bordo, né, que a gente chama. Ou então você tem um ás na sua mão e tem 2 ás na mesa, você tem uma trinca. A trinca ganha do par, ganha do ás alto, ganha de 2 pares, certo? Gabriel, a trinca é bonitinha, eu acho legal, mas a trinca perde para o quê? A trinca perde para uma sequência, né, que a gente chama de straight em inglês. O que é uma sequência? Uma sequência é uma combinação de 5 cartas que são seguidas. Por exemplo, ás, rei, dama, valete 10. Ou então rei, dama, valete 10 e 9. Ou então 2, 3, 4, 5, 6. Ou então ás, 2, 3, 4, 5. Ou então 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? Toda vez que tiver 5 cartas em sequência, você tem uma sequência, você tem um straight. Certo? O straight ganha de trinca, de 2 pares, de par, de ás alto, ganha de todas essas cartas aqui, né? Dentro da nossa hierarquia. Depois, Gabriel, o que ganha de uma sequência? O flush. O flush é uma mão muito bacana, que é o quê? São 5 cartas do mesmo naipe. Toda vez que você tiver 5 cartas do mesmo naipe, você tem um flush. 4 cartas não é um flush, certo? 5 cartas é um flush. Na próxima aula eu falo sobre o que são essas 4 cartas, essas 3 cartas do mesmo naipe, entre outras coisas. O flush ganha da sequência, não importa a sequência que a pessoa tenha, ela pode ter a sequência mais alta. Se ela não tem se você tiver o flush, você sempre está ganhando daquela sequência, certo? Gabriel, o que ganha do flush? O que ganha do flush é o full house. O que é o full house, né? O que é uma casa cheia? O full house nada mais é do que você ter um par e uma trinca. É a junção do par com a trinca. Então, por exemplo, imagina que você tem rei e rei na sua mão e no flop tem 3, 3 e 3. Tem uma trinca no flop e você tem um parzinho na sua mão. Ou seja, você tem um full house. Imagina que você tem um rei e o valete. Aí na mesa tem um rei e 2 valetes na mesa. Adivinha o que você tem? Você tem um full house, porque você tem um par de valete mais uma trinca. Quer dizer, você tem um par de rei mais uma trinca de valetes. Então você tem um full house. Olha só que legal. Gabriel, me diz aí, cara, o que vence um full house? O que vence full house é uma quadra. Gabriel, o que é uma quadra? Uma quadra são 4 cartas que é o mesmo número. Por exemplo, você tem 4 cartas que são 3. 3, 3, 3 e 3. Certo? Ou então, por exemplo, imagina que você tem 2 ás na sua mão e tem 2 ás na mesa. Isso é uma quadra. É muito raro de você fazer uma quadra, mas em alguns momentos você vai fazer uma quadra e você vai ficar feliz pra caramba de ter feito uma quadra. A quadra vence flush, sequência, full house, 2 pares, trinca, vence tudo. E depois da quadra, Gabriel, tem alguma coisa que vence a quadra? Tem. É bem raro também, que é o straight flush. O straight flush é o quê? O nome já diz. Ele é um straight mais um flush. Ou seja, imagina que você tem 5, 6, 7, 8 e 9 de naipe igual. Isso é um straight flush, porque você tem a sequência mais o flush. Isso é muito mais raro de fazer do que uma quadra. E ele vence quadra, full house, vence tudo. Gabriel, tem alguma coisa que vence o straight flush? Tem, cara, que a gente chama de royal flush. O que é o royal flush? O royal flush nada mais é do que um straight flush, só que o maior possível. Por isso que ele é royal, porque é o maior. Certo? E qual que é o maior straight flush possível? O maior de todos eles começa no ás, rei, dama, valete e 10. Todos eles no mesmo naipe. Esse é o mais raro de fazer, é muito difícil de você fazer e quando você faz, você fica feliz pra caramba. Eu já fiz acho que 1 ou 2 na minha carreira aí como jogador de poker. Certo? Mas por que é importante você saber essa hierarquia? Porque se você não sabe a hierarquia do poker, como que tu vai chegar lá na hora e vai jogar poker? Mas você sabendo a hierarquia, você vai saber, pô, com essa mão aqui eu posso jogar mais agressivo, com essa mão aqui eu posso jogar mais passivo, com essa mão fraca aqui eu posso jogar mais forte. E através disso, você vai saber quais mãos, em quais situações você vai jogar mais agressivo, quais situações você vai jogar mais passivo. Essa daqui foi a sua primeira aula, entreguei range para você, entreguei um pouquinho sobre a importância do estudo, certo? Eu estudei de forma mediana e já tive um lucro grande. Então esse mês de maio agora eu vou fazer um outro teste, só que estudando um pouquinho mais. Vamos ver se eu consigo passar esses $2.000 ali, beleza? Então vamos lá para uma provinha rápida, é uma provinha bem simples. Eu vou colocar uma certa situação ali e você tem que me dizer o que essa mão é.
vamos ver quanto você acertou. Lembrando, certo? Se você acertou, tirou uma nota menor do que 7, você então tem que repetir a prova. Você somente vai para a próxima prova se você acertar mais de 7. Não adianta pular etapa, gente. Tem que fazer então. Beleza? Então é isso. Eu vou deixar aqui para vocês a provinha. Espero que vocês gostem. Coloca ali nos comentários o que vocês acharam dessa lucratividade que eu tive no mês de abril. Será que é algo que também valeria a pena para você? Olha que eu garanto, hein? 10 mil reais em um mês, você já está ganhando mais do que muita gente aí. E tem muita gente ganhando muito mais no poker. Porque o poker é um jogo complexo, uma grande quantidade de pessoas joga, então existem muitas oportunidades. Beleza? Porém, lembre-se, o seu método de estudo vai contar muito. E eu estou fazendo esse teste para vocês não precisarem fazer. Eu já fiz o teste onde eu quebrei minha cara, mas eu consegui ser lucrativo ainda com o conhecimento que eu tenho. Eu já fiz o segundo teste, que foi justamente o quê? De mostrar para vocês qual que seria o resultado estudando de forma média, não estudando muito ainda. Agora, a partir do mês de maio, eu quero fazer o próximo teste, que é o quê? Que é estudando bastante para ver o que acontece. Beleza? É isso, forte abraço. Gabriel aqui, eu te espero no próximo vídeo.